Fala pessoal, tudo bom? Matheus aqui do Hotel Academy, seu canal hoteleiro aqui no YouTube. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo, na verdade uma live que eu fiz no Instagram, logo que aconteceu ali os primeiros impactos do coronavírus na hotelaria. Eu gravei uma live de mais ou menos 1 hora, onde eu compartilhei um pouco do meu entendimento sobre esses impactos em meios de hospedagem e no turismo em geral. Portanto, se você tem um hotel, uma pousada, um hostel, trabalha no turismo ou mesmo qualquer outro tipo de meio de hospedagem, eu oriento você a assistir esse vídeo, tá? Essa live, na verdade, que é uma live gravada. Porque eu compartilho ali a minha visão sobre essa crise e dou também algumas dicas de como se comportar e algumas decisões que o hoteleiro deve tomar para diminuir ao máximo os impactos na hotelaria, tá bom? Então assim, o vídeo começa logo depois da vinheta, a vinheta bem curtinho, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like também, que ajuda muito o vídeo e o canal, tá bom? Um grande abraço e até mais! Olá pessoal, boa noite, o pessoal vai entrando, sejam muito bem-vindos, né, à nossa live de hoje, nossa live extraordinária, né, vamos só dar mais um minutinho aí para o pessoal ir entrando, o pessoal está recebendo a notificação, desde já eu já agradeço ao pessoal que está entrando, Cibele, Marila, não sei se eu falei certo, se não desculpa, Celso também, agora Hotel Best Guest também, sejam muito bem-vindos. Vou dar mais um minutinho e vamos começar a nossa live de hoje extraordinária. Bom, vamos lá. Primeiramente, Mari, é isso aí, Mari. Boa noite, seja bem-vinda. Primeiramente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live extraordinária de hoje, né? Uma live sobre um assunto muito delicado, mas que a gente não tem como fugir, muito pelo contrário, né? É um assunto que a gente tem que discutir bastante, a gente tem que conversar, principalmente o setor, né? Os hoteleiros entre si, trocar ideias, trocar experiências, enfim, é um momento que exige muita união do trade, né? Um momento delicado que exige união do trade. E a minha ideia com essa live é justamente essa, né? A minha ideia com essa live aqui é justamente trazer algumas dicas, algumas ideias, algumas coisas que eu já implementei. Não sei se o pessoal não sabe, mas eu sou gerente de 2 meios de hospedagem, administro 2 meios de hospedagem, mais um restaurante também, então eu gerencio 3 negócios, sou consultor também. Então eu estou, assim como a maioria de vocês, estou no olho do furacão, tá? Então estou aprendendo com tudo que está acontecendo também. E a ideia é justamente essa, trocar figurinhas aqui, trocar experiências, inclusive fica aberto, o ideal é mais para depois, mas fica aberto para fazer perguntas, sugestões, acrescentar, somar. Acho que juntos a gente vai, e com certeza, a única certeza que eu tenho é que tudo isso vai passar e a gente vai seguir e o setor vai sair ainda mais fortalecido. Mas a verdade é que até isso acontecer, né, os pequenos e médios meios de hospedagens vão ser impactados. Alguns vão ser mais impactados, alguns vão ser menos impactados, mas todos vão ser. A ideia é justamente essa, trazer dicas, orientações, visões sobre como a gente pode diminuir o máximo os impactos para principalmente pequenos e médios meios de hospedagem, né? Porque os pequenos e médios geralmente podem sofrer mais, né, do que os grandes, que têm aí uma estrutura tanto financeira quanto operacional e até mesmo de inteligência maior, né? Então vamos lá, pessoal. As primeiras considerações, eu estou aqui com um artigo aberto, com algumas anotações aqui, que é para passar informações mais adequadas, né? Primeira coisa é deixar claro, o momento exige liderança, tá? E quando eu falo liderança, eu falo dos proprietários, mas eu falo também dos gestores, dos pequenos e médios, enfim, dos grandes meios de hospedagens, que nem sempre são os donos, né? Mas é necessário liderança, se posicionar como um líder. É nesses momentos que justamente que os bons líderes surgem, né? Então as pessoas precisam de orientação, as pessoas precisam de direção, e quando eu falo as pessoas, eu falo colaboradores, eu falo fornecedores, eu falo o seu hóspede que está dentro do hotel, da pousada, o seu hóspede que está para chegar no seu hotel, na pousada, todo mundo precisa de direção, e isso quem dá é o líder. Então é hora de realmente
serem os líderes, né, que os meios de hospedagem de vocês precisam. Outra coisa, a gente está vivendo um momento de tomada de decisão muito rápida, tá? Então, assim, as tomadas de decisão a partir desses últimos acontecimentos, elas são rápidas e, principalmente, elas são diárias, tá? O que acontece? O dia a dia ele está mudando, né? Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem um comunicado novo, todo dia tem um decreto novo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei até tarde ontem num dos hotéis que eu gerencio e a gente saiu com o planejamento pronto e eu já pedi uma arte para o design fazer, de comunicação. Cheguei em casa, 8 horas, 8h30 da noite, saiu um decreto do governador do estado de Santa Catarina dizendo que os hotéis estão proibidos de receber hóspedes pelos próximos 7 dias e que restaurantes não podem mais abrir. Bom, eu sou gerente de 2 meios de hospedagem de um restaurante. O que acontece? Pega todo aquele planejamento, esquece, chega cedo hoje de novo, conversa com os proprietários, refaz o planejamento, enfim. Isso é para mostrar que a gente tem que ser muito dinâmico na tomada de decisão e tem que ser flexível. Então, assim, ficar ligado mesmo no noticiário, ficar ligado no que os órgãos, as autoridades, né, os órgãos que são os especialistas estão orientando e a gente, como hoteleiro, não está fora, né, não está numa bolha, a gente tem que seguir também. Né? Então isso é muito importante, tomar de decisão e entender que toda a decisão ela pode e deve ser temporária. A comunicação é muito importante, né? Assim como a liderança, você tem que ter uma comunicação muito clara e muito rápida com os seus 2 grupos principais, que são seus colaboradores, sua equipe e também com o mercado. Então, assim, eu noto pelo grupo de WhatsApp dos negócios que eu administro, né? Então, assim, toda hora alguém postando uma foto, uma reportagem sobre como lavar as mãos, sobre o que pode fazer, o que não pode fazer no hotel. Gente, isso é justamente quando precisa chamar todo mundo, sentar todo mundo e dar uma direção e ter uma linha de comunicação, porque a sua equipe, na verdade, ela está em contato também direto com os hóspedes e não dá para cada um passar uma coisa. É um momento de crise que a gente está vivendo, né? E gestão de crise envolve comunicação rápida e assertiva. Então, assim, todo mundo com o mesmo discurso, mas o discurso, quem dá o tom é o líder, né? Então, por isso que é importante, inclusive a gente fez isso hoje, justamente porque teve o decreto ontem de noite. O que a gente fez hoje? Reunimos toda a equipe do hotel, todos os setores, independente do setor. Chamamos todo mundo, fizemos uma reunião, passamos as novas diretrizes, ficou tudo alinhado também e seguimos. E se hoje, às 8h30, tiver um novo decreto mudando tudo de novo, amanhã nós vamos ter de novo uma reunião, vamos usar várias ferramentas de comunicação, seja WhatsApp, seja mídia impressa dentro dos próprios meios de hospedagens, enfim, não importa, mas o importante é agir rápido e comunicar, tá bom? Até porque a comunicação, gente, evita uma coisa que está acontecendo muito. Pânico. O pânico se dá justamente quando tem pouca informação ou muita informação aleatória. Então, quando você tem uma comunicação assertiva e ela é homogênea, isso passa segurança tanto para a sua equipe quanto para o mercado, que eu não estou falando aqui dos hóspedes, dos fornecedores, enfim. Uma coisa importante, deixe um canal de comunicação aberto. Não precisa criar um canal novo, mas informe as pessoas. Estou recebendo perguntas aqui sobre a questão dos cancelamentos e a gente vai falar sobre os cancelamentos em seguida, tá? Mas o que acontece? Você tem que ter um canal de comunicação, coloca no site, coloca na sua página do Facebook, do Instagram, dúvidas sobre se vocês estão atendendo normalmente, estamos trabalhando normalmente, está com dúvidas, entre em contato, coloca um botãozinho do WhatsApp, coloca um botão para entrar em contato por e-mail, um telefone, se puder centralizar numa pessoa melhor ou num setor melhor ainda, mas deixe um canal de comunicação aberto, né? Isso é importante, as pessoas se sentem seguras, principalmente para quem está podendo atender. Por que eu falo se está podendo atender? Essas dicas aqui elas vão ter que ser adaptadas para cada região. O Brasil é um país continental, né, de proporções continentais, e cada governo do estado está tomando as suas medidas visando a maior proteção da população. Por exemplo, acabei de repetir, né? No estado de Santa Catarina, os meios de hospedagem estão proibidos de receber novos hóspedes por 7 dias. Então, eu tenho que tomar providências e atitudes baseado nisso. Tem alguns lugares que não tem essa restrição e alguns meios de hospedagem estão operando, né? Estão abertos. Então, a comunicação tem que estar voltada nesse sentido. Tá? Então, tem uma linha de comunicação aberta. Isso ajuda bastante. Tá? Outra coisa, sigam as orientações das autoridades, né?
Eu não gostaria de fechar as portas por 7 dias, mas se é uma autoridade, um decreto governamental fala que eu tenho que fazer isso, que os nossos negócios têm que fazer isso, a gente tem que cumprir. Não é hora de desobedecer lei, não é hora de inventar remédio, não é hora de inventar receita, não é hora de ir contra algumas recomendações das autoridades. A gente está mexendo com vidas, né? Gestores hoje de meios de hospedagem são responsáveis, sim, por vidas, né? Pela saúde das pessoas, tanto colaboradores quanto de hóspedes. Então, assim, sigam as orientações das autoridades. E essas orientações, elas realmente estão mudando. Então, tem que ficar ligado nas últimas atualizações também. E importante também deixar claro que situações anormais exigem atitudes anormais. Nós não estamos vivendo um período normal, né? Então, várias situações, regras, protocolos, processos também tem que abrir mão. Não pode ser normal também, né? Eu estou vendo ainda alguns meios de hospedagem tentando agir como se nós estivéssemos num ambiente normal. Nós não estamos num ambiente normal. Então você precisa rever processo, você precisa rever equipe, você precisa rever comunicação, é tudo diferente. Nós estamos vivendo um período sem precedentes. Então você usar tudo aquilo que você empacotou ali e que servia em períodos normais, isso não vai ajudar muito. Vai apoiar, mas você precisa rever e tomar decisões rápidas e até mesmo rever esse tipo de coisa. Tá? Então, primeira coisa, vamos falar sobre alguns pontos. O primeiro ponto é vendas e reservas, tá? Bom, primeira coisa, o que todo mundo está me perguntando por direct, sobre os cancelamentos de reservas, como que nossos negócios estão lidando. Bom, primeiro eu quero dizer que eu pedi orientação de um advogado, inclusive deixo aqui os créditos do Dr. Baião, ele é o advogado ali, ele orienta a ABHSC, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina, né? Conversei com ele, pedi orientação, ele é um colaborador da ABH. E o que ele me orientou uma conversa? É uma coisa que não tem muita jurisprudência, né? Como eu falei, é um momento novo. Mas uma coisa que ele me falou, que me chamou a atenção é o seguinte, e justamente o meu discurso agora, Matheus, não estamos vivendo um período normal. As regras de cancelamento dos hotéis, das companhias aéreas, dos cruzeiros, enfim, eles são regras normais de cancelamento. Como nós não estamos vivendo um período normal, logo as regras de cancelamento também não estão valendo. O que acontece? Indo do aspecto legal, dificilmente o hotel, a pousada tem que sentar em cima das suas regras de cancelamento. O que eu orientei, né, nós entramos em consenso, a equipe dos negócios lá, dos 2 hotéis que eu cuido. Nós estamos, obviamente, hoje teve muitos cancelamentos e muitos deles nós conseguimos reverter para carta de crédito. Então, assim, a gente informa eles que entende. Primeira coisa, demonstrar empatia. Tá? Você precisa demonstrar empatia e respeitar o medo das pessoas em viajar. Segundamente, você pode trazer ele para você e informar e sugerir que fique de crédito, que você está abrindo mão das regras de cancelamento, que você entende que é um período anormal, atípico, né? Compreende que ele está zelando pela saúde dele e pela família dele, e que por isso você vai adotar, vai abrir mão das regras de cancelamento e vai deixar o crédito que ele pagou antecipadamente, né, válido por 12 meses. Isso é o que nós estamos fazendo, tá? Se serve para meio de hospedagem de vocês podem avaliar. A gente conseguiu reverter bastante, tá? Alguns estão pedindo a devolução das quantias pagas, mas muitos nós estamos conseguindo fazer carta crédito. Não é nem remanejamento de datas, a gente deixa carta crédito. Para o hotel é melhor carta crédito, tá, pessoal? Por exemplo, se a pessoa reservou 7 dias agora e os 7 dias, vou dar um número redondo, tá? 7 dias, 7 noites, 7 diárias deu R$1.000. Nós estamos deixando de crédito R$1.000. Se ele quiser passar o Réveillon com a gente, o Réveillon não custa R$1.000, o Réveillon é mais caro. Então ele tem R$1.000 de crédito e terá que pagar a diferença, né? Então para o hotel é melhor. Então fica essa sugestão, né? Alguns podem também não aceitar assim. Então, assim, aí cada caso eu peço para me trazer. Alguns casos a gente está deixando o número de diárias, mas até antes da temporada, exceto pacotes. E, em último caso, os que estão pedindo a devolução do dinheiro, no nosso caso, nós estamos devolvendo. Eu vou explicar por quê, tá? Deixa eu tomar uma água rapidinho. Por que nós estamos devolvendo? No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor determina que o cliente, né, o consumidor, ele tem foro privilegiado. Bom, a gente trabalha com
meio de hospedagem. A maioria dos nossos clientes vem de outras cidades e outros estados. O que acontece? Se for judicializado isso, ele tem grande chance de ganhar, já de cara, justamente porque é um período anormal de saúde pública, então dificilmente o hotel vai ganhar, e além disso o representante do hotel vai ter que se deslocar até o foro do consumidor, ou seja, vai ter despesa com viagem, despesa com hospedagem, despesa com alimentação, despesa com advogado e com grande risco de perder ainda, né? De ter que devolver de fato as quantias pagas antecipadamente. Então, a melhor coisa é tentar negociar, deixar de crédito, explicar a situação, demonstrar empatia. E, em último caso, tiver que devolver, fazer a devolução mesmo e evitar custos adicionais no futuro, né? Então, essa é a orientação em relação a reservas. Aí cada hotel pode avaliar melhor, mas com nós ali, os nossos negócios é o que nós estamos fazendo e é o que inclusive que eu estou sugerindo para alguns hotéis pousadas que eu faço consultoria também, tá? Bom, falando sobre preço, sobre vendas e reservas, acontece que muita não, mas algumas pessoas ainda vão continuar viajando. A verdade é essa, alguns lugares que não tem restrição, ainda tem algumas pessoas que querem viajar. Por incrível que pareça, a gente ainda tem hóspedes, pessoas querendo se hospedar conosco, mesmo com o decreto do governo do estado, eles sabendo do decreto, eles querem se hospedar com a gente, pelos próximos 7 dias, infelizmente, não pode receber, né? Mas uma coisa já vai ficar clara, as tarifas estão caindo, né? O que acontece? Existe a oferta e demanda. A demanda caiu abruptamente. A demanda caiu absurdamente. Logo, a oferta de leitos aumentou e o preço naturalmente começa a cair. Então, assim, obviamente que você não pode vender menos do que o seu custo variável, né? O seu custo variável não pode ser... Você não pode vender abaixo do seu custo variável, porque você vai ter prejuízo. Mas o custo variável em serviço vai depender muito, obviamente, do perfil do negócio, do hotel. Ele não é um custo variável muito alto. Então, você entendendo o seu custo variável aproximadamente, você consegue praticar uma tarifa um pouco mais competitiva, mais agressiva. Então, assim, se você consegue atender e tem gente viajando, considere sim baixar o preço para que vocês possam receber aqueles que querem viajar pelo menos, né? Monitorar os concorrentes é fundamental. Então, assim, monitore seus concorrentes, isso é fundamental. Trabalhe com precificação dinâmica. Então, assim, meio de semana para hotel de lazer muito mais baixo, final de semana para hotel de lazer mais alto, e o hotel executivo é justamente o contrário, né? A não ser que fique um hotel executivo num centro de uma cidade litorânea que às vezes consegue pegar os dois tipos de público. Se não, meio de semana uma tarifa um pouquinho mais alta e fim de semana uma tarifa um pouco mais baixa. Mas vai variar também de cada local aonde que vocês estão recebendo os turistas, né? O que deve mudar? Os hábitos de viagem das pessoas, né? Quem continuar viajando, o que vai acontecer? Eles tendem a evitar viagens de longa distância. Por quê? Porque elas precisam de avião para chegar lá, né? Então, assim, aeroporto, avião, as companhias aéreas já têm já estão com voos cancelados. E mesmo que não estejam cancelados, é um clima um pouco mais hostil pelo período que nós estamos vivendo. Então, assim, os hábitos de viagem vão mudar no curto prazo. As pessoas tendem a viajar, as que vão viajar, eu acredito, né? Não prevejo o futuro, mas eu acredito que elas vão viajar mais de carro. Porque tá ali dentro, com a família dela, fechadinha, num carro. Então, assim, explore campanhas de anúncios para públicos que ficam próximos do seu hotel. Próximos, obviamente, não é o bairro vizinho, mas são cidades vizinhas e estados vizinhos, onde as pessoas possam fazer o deslocamento de carro. Não estou dizendo que ninguém mais vai viajar de avião, não é isso, mas eu acredito, isso é uma suposição, deixa claro, né? Que as pessoas tendem a viajar mais de carro porque elas vão se sentir mais seguras viajando de carro do que viajando de avião. Então, assim, de repente explorar mais anúncios, e aí você no Google Ads consegue fazer isso, no Facebook Ads você consegue fazer isso, no Instagram, no YouTube, você consegue fazer campanhas de anúncios com uma segmentação geográfica. Então, assim, vocês conseguem anunciar para determinadas cidades, para determinados estados, e dessa forma o seu marketing é mais assertivo. Em tempos de contenção, quanto mais assertivo você for, melhor, né? Não adianta querer agora anunciar para o Brasil inteiro que você vai queimar dinheiro. Então, assim, dê uma focada nessas regiões e teste. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas é uma suposição. Eu acredito que esse vai ser o novo hábito a curto prazo dos viajantes, tá?
principalmente viajante de lazer. Bom, sobre cancelamentos nós já falamos. Outra coisa, é importante, as pessoas acho que elas têm lá no íntimo delas, no inconsciente delas, que esse período vai passar, talvez não sabe se vai ser 30, 60, 90 dias, mas elas sabem que vai passar esse momento. Avalie fazer promoções para períodos mais adiante, porque o que acontece? Dessa forma você consegue gerar caixa para o seu negócio. O seu negócio precisa gerar caixa. Então assim, de repente, feriados mais para frente, 7 de setembro, feriados em novembro, agora não tenho um calendário de feriados na cabeça aqui, mas se tiver feriados em outubro, as pessoas acreditam que nesse período elas vão poder viajar já normalmente. Então assim, avalie fazer promoções para que você consiga gerar caixa. Talvez você não venda no valor adequado que você gostaria, mas é mais barato você vender, é meio contraditório, mas é mais barato para você conseguir um dinheiro de uma reserva antecipada do que daqui a pouco você ter que pegar um empréstimo no banco, entendeu? Então assim, se você conseguir não precisar ir para o banco, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre fluxo de caixa, é bastante importante, tá? Então avalie muito você fazer reservas, promoções para reservas futuras para poder antecipar e gerar receita e melhorar o seu fluxo de caixa, que é bem importante, né? Outra coisa sobre vendas é cuidado com os posts, tá? Eu estou vendo alguns hotéis, pousadas fazendo posts. Eu sei que não é intenção, tá, gente? Mas passa um pouco de indiferença, né? As pessoas estão com medo, muitas pessoas estão em pânico, as pessoas estão angustiadas e daqui a pouco você vê um post lá de um hotel na beira da praia e tal, totalmente indiferente ao momento. Tem que tomar um pouco de cuidado. Não adianta parar também as atividades, mas tomem cuidado, não sejam indiferentes ao momento que nós estamos passando. E principalmente, cuidado para não incentivar viagens. Imagina o governo dizendo, fiquem em casa, não viaje, e daqui a pouco você faz um post, venha viajar, passar o fim de semana na praia. Essa contradição pode pegar mal para o seu negócio, né? É muito perigoso, às vezes, a gente tentar, de alguma forma, tentar tirar vantagem do momento difícil, ou às vezes nem é a intenção tentar tirar vantagem, mas pode parecer. E nas redes sociais, na mídia, parecer é tão importante quanto ser, né? Então leve isso em consideração e reveja seu planejamento de posts. Se você já tem o planejamento pronto, o planejamento foi feito em outra circunstância. Tem que rever todo o planejamento novamente, ele já não deve servir mais, tá bom? Então fica a dica aí, principalmente para esses posts aí. E isso serve para e-mail marketing também, que foi planejado, tal, tem que rever tudo. Inclusive chamadas de anúncios, tá, pessoal? Eu hoje, por exemplo, eu parei todos os meus anúncios, zerei todos, eu tinha mais ou menos 10, 15 campanhas rodando, foram todos parados, estopados. Vou vendo como vai se desenrolar os próximos episódios aí, mas vou reiniciar, mas tem que iniciar com novas chamadas, com novas imagens, eu não posso ser indiferente ao que está acontecendo, tá? Vamos falar sobre um outro aspecto super importante no negócio, que é pessoas. Primeira coisa, gente, avalie já, se você não avaliou ainda, avalie já a questão de férias da equipe. Não digo todas, cada negócio é um negócio, cada local é um local, mas assim, independente de onde você está, a sua demanda vai cair, absurdamente. E ela deve voltar lá para frente. Então assim, em vez de ficar com gente ociosa, e até mesmo seguindo a recomendação das autoridades, dar férias para alguns colaboradores que já têm direito a férias e que nesse momento, pela baixa demanda, é possível, dê férias para sua equipe, tá? Não vai ser para o hotel todo se você está funcionando, obviamente, mas dar férias é uma forma de tanto você seguir a recomendação das autoridades, quanto já otimizar, para quando o movimento voltar, e ele vai voltar, é preciso ficar claro que ele vai voltar em algum momento, pelo menos a sua equipe já tirou férias. Imagina você ficar com toda a equipe ociosa no hotel, e aí quando passa essa crise, que começa a retomar, você tem que dar férias e contratar extra, e contratar gente temporária, ou ficar com a operação deficitária. Né? Então, já de antemão, já analise férias da sua equipe, se for possível, obviamente. Né? Outra coisa, cuidados é necessário, como eu falei anteriormente, é necessário rever processos. Seus processos foram feitos para períodos normais, nós estamos vivendo um período anormal, então não adianta os seus processos, eles não é que não adianta, eles precisam ser revistos e eles precisam principalmente serem flexibilizados, principalmente quando a gente fala em questão de
higiene, em questões de cuidados, né, de proteção à saúde do seu colaborador. Então, assim, você precisa rever, inclusive ouça ele, tá? Ele sabe muito do que ele faz, provavelmente ele sabe mais do que você da função que ele exerce, tá? Então é importante ouvir eles também. Comunicação com a sua equipe, primordial também, como eu falei, comunicação aberta e ostensiva, né? Quando você para de se comunicar, elas começam a ouvir aleatoriamente, rádio corredor, e fica aquela conversa, e quanto menos informação correta ou muita informação incorreta, as pessoas ficam com medo, entram em pânico, ficam inseguras e ficam angustiadas, e isso acaba passando também para os hóspedes. Uma coisa importante, é muito importante você ser cuidadoso, e é muito importante você parecer cuidadoso. Né? Não me entendo errado, não quero que pareça cuidadoso, você tem que ser cuidadoso, mas você também tem que parecer cuidadoso, porque isso passa uma segurança enorme. Gente, a maioria que trabalha na hotelaria, trabalha no turismo, as pessoas estão trabalhando com medo, as pessoas estão trabalhando angustiadas, as pessoas estão trabalhando dessa forma. Então, quanto mais segurança você passar para elas, melhor. Os seus hóspedes que chegaram até ali, provavelmente alguns chegaram com medo, aflitos, não sabem como vai se desenrolar isso. Então, assim, pareçam cuidadosos, sejam cuidadosos, mas tenham atenção em parecer cuidadosos também. Quando eu falo parecer, é através da comunicação, é a limpeza ostensiva. Daqui a pouco tem uma pessoa responsável só por limpar corrimão, por limpar maçaneta, por limpar bancada. A questão dos EPIs, né? Primordial, sempre foi primordial, mas agora ele é crucial. Luvas para alguns setores, quem mexe com roupa de cama, de hóspede, tem que estar manuseando com luva, enfim. Aí tem que também seguir as orientações das entidades, aí, os responsáveis que são os especialistas, né? Então, assim, ó, seja cuidadoso e pareça cuidadoso. Passe segurança, tanto para a sua equipe quanto para os seus hóspedes também. Chame a sua equipe para participar, compartilhe com eles essa situação, né? A comunicação ela é importante, mas é um momento de ouvir, é um momento de união, né? A sua equipe ela tem que estar unida. Então, assim, chama eles, mostra os desafios de você como gestor tá vivendo, que o meio de hospedagem está vivendo, né? Porque eles também estão passando por isso. Então, essa conversa ela é boa, cria uma sinergia, cria uma empatia de ambas as partes. Então, assim, é importante conscientizar a sua equipe do momento que a gente está passando, né? Eles têm que estar sabendo, embora eles estejam sabendo, mas se envolver mesmo, né? Não ficar uma coisa que separada, a gestão e a equipe operacional, por exemplo. Esse é o momento de união, né? Eu até falei hoje que é hora até mesmo de esquecer a parte da hierarquia na hora de dar ideia, na hora de sugerir, na hora de conversar, né? É um momento de repensar esse tipo de relação com a nossa equipe, tá? E passe, como eu falei, passe segurança, reveja processo. Vou dar uma ideia. A gente trabalha lá com café da manhã estilo buffet. A partir de amanhã nós vamos usar o café da manhã estilo à la carte. É uma questão de segurança, de higiene. E não fui eu que tive essa ideia. Foi uma pessoa, um garçom da equipe operacional. Né? Então, conversando com eles, eu falei, eles me trouxeram essa demanda, que eles estavam preocupados, que os alimentos ficam expostos e tal. Eu falei, Matheus, o que tu acha de a gente fazer à la carte? Grande ideia. Organizem, eles organizaram isso. Então, a gente fala muito de empoderamento, né? É importante não só ficar falando, mas exercer esse tipo de técnica, né? E de filosofia mesmo de gestão, tá? O outro ponto fundamental, super importante, fluxo de caixa. Assim, gente, como o hotel ou a pousada ela vai ser impactada pela diminuição da demanda, pelos cancelamentos de reservas, ou mesmo adiamento das reservas já efetuadas, a curto prazo, os meios de hospedagem, como várias empresas, vão sofrer um baque bem grande de fluxo de caixa, tá? Como eu falei, alguns mais, alguns menos, alguns têm uma gordura, vamos chamar assim, grande da temporada que passou agora, outros nem tanto. Outros assumiram compromissos, se não esperando esse cenário, né, que se apresenta. Então, assim, o fluxo de caixa ele vai ser afetado. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com o fluxo de caixa. Uma dica que eu dei antes, faça promoções para reservas mais para frente. Dessa forma, você consegue capitalizar um pouco, né, ter um pouco de caixa
e você precisa de caixa para pagar a folha de pagamento, você precisa de caixa para pagar, enfim, os compromissos que você assumiu com fornecedores, enfim. Então, dito isso, é hora de rever contratos. Veja os contratos que você não tem fidelidade, que são serviços que não são cruciais, que você pode retomar daqui a 2, 3 meses, né? Como você vai sofrer uma queda de demanda, daqui a pouco diminuir um pouco o serviço e economizar é importante. Então, desde agora, reveja já os seus contratos. É hora de rever contratos, aqueles que vocês puderem cancelar temporariamente ou mesmo cancelar sem multa e explicar a situação e retomar ali na frente, você tem que fazer, tá? Reveja também o planejamento. Então, quando começa o ano, o certo é você ter um planejamento, antes de encerrar o ano, né? Você já tem um planejamento e você pega parte do lucro do ano passado e você planeja fazer investimentos, fazer reformas, melhorias, o que é correto, né? O que é adequado, o que é inclusive sugerido. Só que agora, com o decorrer dos fatos, dos acontecimentos e no cenário de curto prazo que se apresenta, você precisa já imediatamente rever o seu planejamento de melhoria de obras. Provavelmente é hora de estopar. Se você não começou ainda, né, é hora de repente jogar lá para frente. De repente você pode jogar lá para o ano que vem. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse cenário aí. A gente sabe que vai passar. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, reveja o seu planejamento. Equipamentos novos, reformas, investimentos, enfim. É hora de dar uma segurada até as coisas se acalmarem, porque você pode assumir compromissos que você não vai conseguir honrar ou então não vai conseguir fazer bem feito. Então, minha orientação é reveja o seu planejamento. Se mesmo assim você rever e você fez um caixa muito grande que você vai suportar tanto esse momento difícil quanto esses investimentos, aí tudo bem, aí você faz, mas você faz com consciência, né? Não dá para descobrir no meio da obra que você está sem dinheiro para pagar a folha de pagamento ou para pagar, enfim. Então, muito cuidado, tá? Com o fluxo de caixa, muito cuidado mesmo. Organize-se, gente, fluxo de caixa projetado. O que acontece? Não dá para descobrir que está sem dinheiro quando se está sem dinheiro, né? O ideal é que você entenda, ó, vamos ficar sem dinheiro daqui a 20 dias, 30 dias, se as coisas continuarem dessa forma. Então, quanto mais tempo você tem para buscar esse dinheiro fora do negócio, mais barato você consegue ele, né? O custo do dinheiro, que a gente chama, ele é mais barato. Agora, se você tiver que pegar um empréstimo no banco para amanhã, para depois de amanhã, você não tem barganha de negociação, né? Quem te oferecer o dinheiro, você vai pegar nas condições que te oferecerem. Então, assim, organize-se, antecipe-se, porque daí você pode ir em mais de uma instituição, você pode negociar prazo, você pode negociar taxa, inclusive saiu agora recente, a taxa Selic caiu novamente, isso deve ter um impacto. Provavelmente o governo tem que ver como que vai afetar, mas linhas de créditos especiais justamente por causa desse cenário, só que você tem que ter tempo para procurar e para negociar, tá? Então, ficar sem dinheiro não é problema. O problema é descobrir que você está sem dinheiro quando em cima da hora. Aí você vai pagar muito caro pelo dinheiro e pode custar mais lá na frente. Como gestor, você tem obrigação e responsabilidade de saber disso. Corte e controle de custos e de gastos. Isso é uma obrigação de todo e qualquer gestor, né? E agora ele fica totalmente acentuado, né? Então, assim, controle total de custos e de gastos. Comece usando o Pareto, né? A teoria de Pareto lá, que é 80% do valor dos gastos, das despesas, vem de 20% do total das despesas. Então, assim, geralmente, comece focando pelos gastos maiores, né? Que você possa cortar ou diminuir, obviamente. E dali você vai indo para os menores. Mas não esqueça uma coisa chamada custo invisível, que muita gente ignora, tá? O custo invisível é muito importante. É aquele custo que é centavos aqui, 1, 2, 3 reais ali e que vai... Só que quando você soma todos esses custos que a gente chama de custos invisíveis, ele dá um montante que é um montante expressivo, né, ou considerável. E em momentos de controle de custos de gastos, qualquer economia é bem-vinda. Qualquer economia é bem-vinda. Então, assim, é energia elétrica, é água, é gás, é evitar desperdícios, uso racional dos recursos. Gente, é as pequenas coisas que eu estou falando. Isso a gente chama de custo invisível.
pequenas economias, quando somadas, dão uma economia considerável, né? Com menos movimento, entende-se que tem mais tempo e maior controle sobre os custos e despesas. Uma das desculpas do hoteleiro quando está com a 100% de ocupação é que não tem tempo, está ali naquela operação. Se diminui a demanda, diminui a operação, você tem a obrigação de ter um maior controle sobre custos e despesas. Principalmente hora extra, não é período de funcionário fazer hora extra. Explique para eles por quê, não adianta exigir, explique para eles por quê, né? E assim, conscientize eles, né? Não adianta você sair que nem louco no hotel, na pousada aí, querendo apagar a luz, fechar registro de água, desligar ar-condicionado, não. Você tem que conscientizar a sua equipe, né? Dá para eles essa responsabilidade, entender e explicar para eles, se eles não fizerem isso, o que pode acontecer. E que de fato pode acontecer, e que talvez tenha que acontecer em vários meios de hospedagens, que é a gente encerrar alguns postos de trabalho, né? Não é fácil, talvez não seja o cenário ideal, mas às vezes você abre mão de 1 ou 2 colaboradores para garantir 10, 20, 30, 50 postos de trabalho. Também faz parte do ofício do gestor, né, esse tipo de decisão. Você tem que evitar ao máximo, mas em último caso, então por isso que é importante conscientizar a equipe, né, que eles também são responsáveis pelo hotel e pela pousada. Tá? Então essa é uma dica, controle de custos e gastos. Renegocie pagamentos. Então assim, você tem contratos em andamento, né, com fornecedores de diversas naturezas e portes. Aqueles fornecedores que têm um maior porte, fornecedores de insumos, de equipamentos, que você já tem um parcelamento, já tem uma negociação em andamento, eles têm mais condições, talvez, de segurar. Então, renegocie com eles, peça um prazo maior. E tá todo mundo sabendo a situação e sabe que no turismo a situação é ainda mais, como eu diria, ela é mais acentuada ainda. Se bem que outros setores também são, então é complicado fazer esse tipo de avaliação. Mas, bom, o que é sabido, né, é que o turismo também está sendo bastante atingido. Então, assim, se é uma empresa grande, você chama eles para conversar, para renegociar, fala que você vai pagar, eles pedem um prazo maior, que ali na frente as coisas vão melhorar. É difícil você, entre aspas, apertar o pequeno fornecedor, porque ele, como muito pequeno, ele também não tem muito espaço, né, para negociar. Então você pode de repente ir nos fornecedores maiores. Se algum pequeno tiver condições também e não prejudicar ele, também renegocie, obviamente, né? O que você puder fazer pelo seu fluxo de caixa, você deve fazer, né? Porque você tem que pagar a folha de pagamento, isso aí vai ter que pagar, conta de água, conta de luz. A princípio não vi nenhuma notícia tirando a responsabilidade sobre essas contas. Então, é importante você controlar muito bem o seu fluxo de caixa, tá? E assim, pessoal, para finalizar, é importante calma, né? Liderança. Agora é hora de ser líder, agora é hora de ser gestor, agora é hora de dar a cara, de se apresentar, né? De chamar para si, passar tranquilidade o máximo possível, né? Não é ser indiferente ao momento, mas passar tranquilidade. Agora, tem que entender uma coisa, esse momento ele vai passar. Então é bom ficar monitorando alguns indicadores, porque quando ele passar, você tem que retomar a sua força de marketing, a sua força de venda. Obviamente vai depender dos seus recursos naquele momento, né? Mas esse momento ele vai passar. Então assim, é muito importante você estar antenado a alguns indicadores. Obviamente que as autoridades estão passando a todo momento, mas do seu próprio trade, né, da sua própria, enfim, sindicato, enfim, associações, tem vários indicadores, números que são passados para o mercado. Hoje esses números estão dizendo justamente que o mercado, o nosso de hotelaria, de turismo, ele está em recessão, né? Ele está caindo. De alguma forma, em algum momento, esses indicadores vão começar a subir. E aí é hora da retomada, gente. É hora de retomar, por quê? Porque agora ele vai comprometer 3, 4 meses do ano. A gente tem os outros meses para tirar uma diferença e não deixar o ano tão comprometido assim. E aí é importante você já ter um planejamento da retomada. A retomada exige uma estratégia diferente também, né? A contração, que é o que a gente está vivendo, exige uma estratégia e a retomada exige outra estratégia, né? Então esteja com essa estratégia bem alinhada. Talvez não é o momento de pensar nela agora que a gente está no olho do furacão, mas você vai ter que pensar em seguida. Chame a sua equipe para conversar,
chame sua equipe para discutir, ouça dicas de especialistas e planeje a sua retomada, porque em breve ela deve acontecer, tá? Não é mal que dure para sempre, infelizmente a gente está passando por um período bem difícil mesmo, um período totalmente atípico, sem precedente, mas ele vai passar. E quando ele passar, é importante o seu negócio dar a retomada que precisa. E, enfim, eu acho que de tudo isso, eu acredito que a gente vai tirar lições valiosas. Óbvio que não era o cenário ideal, né? A gente não é torcer para esse cenário, para que a gente aprenda, não é isso, mas tentar tirar alguma coisa de bom nisso tudo, que é o aprendizado, que é a união, acho que o próprio setor se ajudando. Eu estou vendo muitos casos de hotéis conversando com hotéis, pousadas conversando com pousadas, enfim, e isso é a parte boa que a gente tira, né? O aprendizado, a união da equipe, a sinergia. Ser hoteleiro não é fácil, ser profissional do mercado de hotelaria, do turismo não é fácil, ter negócio não é fácil, então fica aí, acho que a gente vai sair mais fortalecido daí, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, enfim, vou deixar aberto para pergunta, senão a gente já vai encerrar a live, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, então acredito que não tem nenhuma pergunta agora. Tinha algumas perguntas que já foram respondidas durante a live. De toda forma, tem o próprio direct do Hotel Academy aqui, que é eu mesmo que acesso, que respondo. Fiquem à vontade para perguntar. Tem o e-mail, hotelacademy@hotelacademy.com.br. Pode mandar perguntas por ali também, tá? Enfim, aqui tem algumas perguntas, ó. Nossa pousada em Minas Gerais e seu alcance, foi bacana. Eu não entendi muita pergunta, mas beleza. Sugestões para o público corporativo. É muito complicado. Primeiro que o público corporativo não é a minha especialidade, tá? Então já de antemão já falo isso. Mas o público corporativo é complicado porque vai depender da política das empresas, né? Então, assim, por hora o que eu estou vendo as empresas que podem fazer isso é justamente elas estão incentivando, né? Os próprios governos, as autoridades estão incentivando as pessoas a fazerem home office. Então, assim, que é complicado. Eu acho que vai ter que esperar ver como as empresas vão reagir. Eu acredito que as empresas, a maioria, estão cancelando viagens. Primeiro que tem um problema de transporte, há muitos voos cancelados. Segundo, que tem a questão da orientação, né? As empresas orientando seus colaboradores a fazer home office. Então, eu acredito que o mercado corporativo está bem complicado. Eu acho que é bem complicado. Eu acho que se você tem uma carteira de clientes, a melhor pessoa para você ouvir é o seu cliente mesmo. Então liga, se você tem o contato, né, se um CRM, liga para as empresas que você já fechou e pergunta como que está o planejamento deles. Liga para 10, 15, 20, 30 empresas, como que está o planejamento deles, como que está e tal, e se coloca à disposição para negociar. Enfim, já fica até um canal aberto aí para quando retomar. Já teve casos de negociação aqui, já teve casos de negociação com OTAs para pagar comissões mais para frente? Ainda não. No meu caso, ainda não, tá? As nossas comissões são pagas após o checkout, no final do mês lá, né? Então, assim, a gente pagou recentemente, mas é possível que a gente entre numa negociação. Talvez, é uma boa ideia. Entra naquela área que a gente falou aqui de negociação com os fornecedores de grande porte. Bom, eu tenho certeza que a Booking, que a Decolar, que a Hotels.com entram nesse perfil, né, de fornecedores de grande porte, né? Embora eles também estão sendo afetados absurdamente. Enfim, vale a pena negociar sim, tá? Vale a pena negociar sim. O valor para pagar você já tem, né? O máximo que vai acontecer é continuar igual. Se você conseguir algum prazo, se você conseguir, eu acredito que então negociar prazo sim, ou um parcelamento, de repente a comissão pagar em 2 vezes ou jogar mais para frente, mas sim, acho uma boa ideia, acho que vale negociar com as OTAs sim. Entra naquela dica de renegociar
com os fornecedores, tá? Eu tenho caixa, Natana Paris, eu peço desculpa se eu falei o nome errado, eu tenho caixa, mas estou bem conservador. Eu acho perfeito. Perfeito. Mesmo tendo caixa, é hora de... Se é o momento para ter caixa, é agora, gente. Né? Se é o momento para ter caixa, é agora. Então, assim, evita, mesmo tendo caixa, o que der para adiar. Uma coisa que eu não vou nunca orientar vocês é adiar pagamento, adiar salário, né? Salário não, porque essas pessoas, os seus colaboradores, sua equipe também depende, e você querer que eles vistam a camisa e se envolvam nesse momento, mas precisa ter o salário em dia. Então, colaborador é sagrado. E, obviamente, que a gente não é para dar calote em ninguém, mas se apertar, a gente vai ter que renegociar. Então, ter caixa é muito importante. Porque, como eu falei, esse momento vai passar, mas ninguém sabe. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Tem gente que fala em 1 mês, 3 meses, tem gente que fala em 6 meses, tem gente que fala em 9 meses. Ninguém sabe. Então, assim, você tem caixa, mantém esse caixa aí com você. Esse caixa, ele é muito, muito importante. Ele é a sua provisão por um período que a gente não sabe quanto tempo vai ser. E já estamos dando 15 dias de férias coletivas. Perfeito. Perfeito. Se você tem condições, né, de dar férias coletivas, se o seu hotel ficar fechado 15 dias, perfeito. Eu tenho que ver. Eu não sei como é que funciona férias coletivas. Eu sei que férias individuais é 10 a 20 dias, né? Mas férias coletivas é uma boa saída, sim, tá? A gente lá está fazendo, a gente provavelmente vai fazer parcelado, intercalado, né? Vai 30, uma equipe, volta 30, porque a gente está acreditando que não vai fechar. Mas como eu falei, eu estou conversando com vocês aqui, pode ser que saia uma notícia ou uma orientação nova, um decreto novo, uma lei nova, e tudo que eu falei aqui não vale de nada, e talvez também tenha que fazer uma nova live, porque é isso aí, as informações tem que ser as informações são muito dinâmicas. Então, assim, fique atento aos noticiários, mude sua posição, mude as orientações de acordo com as orientações que estão acima de você, que são dos governantes, que são enfim, que são das autoridades sanitárias, autoridades jurídicas, enfim, não tem. O Rodrigo está perguntando, você vai fechar nesses 15 dias? Eu acredito que a pergunta é para a pessoa ali que vai dar 15 dias de férias coletiva, eu acredito que vai ter que fechar, né? Porque não tem como. Talvez a minha pousada fique em uma comunidade de 1.400 habitantes e muito idosos. Outra coisa, gente, acho que é importante é a responsabilidade social, né? Diminuir os impactos, mas você também tem que entender que você está dentro de um ambiente, né? Que é o seu bairro, que é a sua cidade, e você... né, não vive numa bolha. Então é importante sim responsabilidade social. Se você tem caixa, se você tem condições, preserve a sua saúde, a saúde dos seus colaboradores, a saúde dos seus hóspedes, a saúde dos seus vizinhos, né? Então acho que é muito importante. E agora é hora de ter, até vai de encontro a esse comentário, é hora de ter justamente essa união entre as pousadas, né? Chamar os pousadeiros, chamar os hoteleiros, não importa agora se é hotel pequeno, grande, médio, se é hostel, se é pousada, é hora de sentar, conversar, se unir, tomar ações em conjunto, porque é importante também não haver um canibalismo das tarifas também, daqui a pouco fica tanto essa briga por tarifa que o próprio mercado do destino acaba jogando a tarifa média lá para baixo e fazendo mal para todo mundo, isso para quem está funcionando, isso para a tarifa futura também. Então é importante ter essa ação coletiva. Momentos como esse exigem, né, gente? Uma consciência coletiva, união entre as pessoas, o trade também, né? O corporativismo nesse momento ele é importante. Então pratiquem, exerçam, e é mais uma coisa boa que eu acho que a gente tira dessa situação toda. Tá bom, pessoal? A gente está aí já fechando 50 minutos de live. Eu vou deixar aberto aí se alguém tiver mais alguma pergunta, façam, vamos discutindo. Se tiver alguma sugestão, alguma dica, lembra que a gente está entre hoteleiros aqui, a gente sempre vai um ajudando o outro. Bom, eu acho que é isso então, pessoal. Queria agradecer a presença de todos e principalmente queria desejar aí que passem por esse momento difícil,
que saiam mais fortes, que saiam mais fortalecidos, que a gente consiga como um todo, como sociedade, como empresário, como colaborador, não importa, que a gente saia mais forte, mais unido disso. E eu acho que a mensagem mais importante é: vai passar, gente, vai passar, tá? E quando passar a gente vai retomar. Talvez esse ano não seja tão bom quanto a gente preveu, mas ano que vem já deve estabelecer tudo normal. E a hotelaria não vai morrer não, o turismo não vai morrer, o Brasil não vai morrer, não vai acontecer nada disso. O importante é diminuir os impactos na sua pousada, no seu hotel. Pessoal pedindo para deixar salvo, eu vou verificar aqui para deixar salvo sim, tá pessoal? Se alguém quiser depois, eu acho que eu consigo baixar, mando também por e-mail, se quiser deixar um e-mail, manda e-mail no direct ali, eu mando por e-mail depois também. Tá bom? Eu tenho um artigo super bacana, que é um artigo bem completo, dando dicas aí, bem fácil de ler, com dicas bem pertinentes, bem objetivas e para pôr em prática. Está lá no blog, no hotelacademy.com.br. E vão se ligando aí no nosso Instagram, no Instagram do Hotel Academy, nos noticiários, e interajam e mandem sugestões, ideias. A gente precisa se unir. Como mercado hoteleiro, a gente precisa se unir bastante. Tá bom, pessoal? Desejo aí uma grande noite para todo mundo, sucesso, muito nos negócios aí, em breve taxa de ocupação lá em cima, diária média lá em cima e todo mundo feliz de novo, tá bom? Um grande abraço e boa noite para vocês aí.